Na sequência dos nossos vídeos a respeito do planejamento do Flamengo para 2025, lembrando que nós já fizemos o primeiro vídeo fazendo uma avaliação geral do elenco do Flamengo e explorando ali quais reforços o clube poderia buscar para esse início de 2025. Nós vamos falar sobre o tema mais urgente, que é reforçar o comando do ataque. O Gabigol já anunciou que não fica, deve ir ao Cruzeiro, e o Pedro ainda não voltou de lesão e nem vai voltar tão cedo. Então, trata-se de uma posição que necessita de reforços urgentemente. Nesse vídeo eu vou explorar opções baratas para tentar reforçar o Flamengo e gerar gols ali, né? Lembrando que a frase, ótima frase do Felipe Luiz, que diz que gol se compra. Essa é a posição mais valorizada do futebol mundial. E nós vamos aqui cumprir o desafio de escolher uma opção barata. E vamos também mencionar outras opções que observamos ali a partir dos dados de jogadores ali que estudamos para fazer esse vídeo. Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. Deixa o like aí no vídeo para chegar à diretoria. Lembrando que o Gabigol, até a chegada do Thiago Almada, tinha sido o principal reforço do Flamengo, né, e do futebol brasileiro na história do futebol brasileiro. E a cadeia de valor do futebol funciona assim, né? O produto é o jogo, mas os insumos são os jogadores, a comissão técnica, a estrutura física. Só que os jogadores são um insumo de mais alta diferenciação, mais longa formação e mais curta obsolescência, ou seja, é uma matéria-prima limitada. E quando existe injeção de capital no mercado, a matéria-prima limitada encarece. Centroavante é a posição mais valorizada do futebol mundial, junto com outras posições do próprio ataque. Vejam como o valor do Haaland é cerca de 4 vezes o valor do goleiro mais valorizado do futebol mundial. Então, essa é uma posição difícil de gastar pouco. E se a gente fosse atualizar mais ou menos quanto que o Flamengo pagou no Gabigol a valor presente, seria cerca de 26 milhões de euros. Nesse vídeo nós não vamos projetar reforços neste preço e eu vou te explicar como que a gente chegou nesses reforços. A gente pegou os dados do Gabigol de 2019 e jogou numa matriz ali, puxando jogadores que tiveram alguma sinergia com esses dados. A abrangência da pesquisa foi a América do Sul. E aí veio uma sensação um pouco amarga de que o Flamengo chega atrasado ali nessas contratações. Por exemplo, talvez o cara que fosse o melhor reforço possível para o Flamengo trazer no lugar do Gabigol fosse o Lucas Beltrán, ex-River Plate. Só que ele foi recentemente vendido para a Fiorentina por 12 milhões de euros, o valor, de certa forma, módico ali, perto do valor que o Flamengo tem gasto. Agora, para tirar ele de lá, sairia muito mais caro, já fica inviável. Além disso, existe, por exemplo, o Matias Arezzo, que é um jogador que o Grêmio contratou recentemente por um bom preço. O Flamengo poderia ter chegado antes e trazido esse jogador. Um jogador que o Cristiano Oliveira do Mundo na Bola chegou a indicar também teve dentro desse nosso crivo e realmente é um jogador que seria uma ótima reposição, que é o Alejo Veliz. Além deles, tem caras consagrados como Paulinho, Vitor Roque. Esses caras não estariam nesse estudo porque eles são muito mais caros, então eles foram ali desprezados desse estudo. Entre os caras possíveis, um cara realmente muito barato e que pode, se não resolver o problema, ele pode ajudar a resolver esse problema. E eu tô falando do título desse vídeo, que é o Isidro Pita. Eu vou te mostrar aqui esse cara em campo e te explicar o porquê que eu acho que ele seria, sim, uma ótima opção para o Flamengo contratar, uma opção boa e barata. O Isidro Pita, que tem valor de mercado de cerca de 4,5 milhões de euros. É um valor bem baixo, especialmente tendo em vista que o time
pelo qual ele joga vai ser rebaixado e esse valor de repente pode até baixar se não tiver muita concorrência. O Isidro Pita já é da seleção do Paraguai, já é um jogador acostumado a grandes enfrentamentos e outro dia estava em campo para enfrentar a Argentina campeã mundial. Ele consegue entregar aquelas valências que um centroavante entrega, coisas que o Pedro entrega, por exemplo, fazer parede, dar casquinha, ter força para duelar com os zagueiros. Isso ele consegue entregar bastante. Posicionar-se entre os zagueiros para atrair dois homens e liberar outros companheiros, fazer pivô, jogar de costa, atrair faltas, gerar finalizações de companheiros a partir de paredes. Ele consegue fazer tudo isso. Mas além disso, o que impressiona no Isidro Pita é a capacidade de atacar o espaço. E o Felipe Luiz já falou que gosta disso, mas não é só isso. Ele também é um exímio cobrador de pênaltis, o que também é uma lacuna, vamos lá, desse elenco do Flamengo. Mas voltando a falar sobre a velocidade dele, ele é um cara realmente que pro porte que ele tem de força, ele tem bastante velocidade e é muito comum ele vencer duelos nesse contexto e confia muito na própria velocidade. Aqui ele vai dar uma casquinha para ele mesmo e vai ganhar na velocidade para fazer um golaço pro Cuiabá. E ele tá sempre pronto também para fazer o facão. O facão dele é muito bom, ele o tempo inteiro tá dando opção de facão pro seu time. Aqui ele vai dar a opção uma vez, a bola não vai entrar, ele vai dar a opção de novo. Contra o Lanús, semifinalista da Copa Sul-Americana, ele vai fazer esse golaço aí. E em outros momentos ele vai conseguir ser acionado na velocidade e vai ter a maturidade de segurar a bola, inverter o jogo e acertar ali os passes com uma boa capacidade de associação. Aqui de novo, ele atacando o espaço nas costas da defesa e conseguindo gerar uma finalização. Ele sai atrás e chega muito à frente, às vezes dá a impressão de estar impedido, mesmo sem estar, e consegue fazer boas finalizações. É claro que não é um nome da altura dos outros nomes que o Flamengo normalmente traz. Jogadores muito midiáticos, muito caros, jogadores com certa grife, tiros de canhão, como diria a antiga ou atual ainda diretoria do Flamengo. É verdade que o Flamengo já não goza mais de tanto dinheiro em caixa como antes, vai construir um estádio. Existem rumores ali de que a parte financeira não está tão boa quanto já esteve. E o Flamengo tem o Pedro. O Isidro Pita seria uma solução para esperar o Pedro ficar bom e você dar o Campeonato Carioca para um cara desse, de repente ele poderia fazer a diferença. Fica aqui o registro de que é óbvio que se pudesse escolher de forma ilimitada, gastando aqueles 26 milhões, a gente iria em outros nomes, até o próprio Lucas Beltrán talvez fosse o cara que seria meu favorito, junto, lógico, o Rodrigo Muniz eu acho que nem por 26 viria, e outros jogadores ali seriam possíveis. Eu estou aqui analisando a opção de baixo custo, imaginando a conjuntura atual do Flamengo que já possui o Pedro, e nesse contexto o Isidro Pita seria sim um ótimo reforço para o Flamengo, por alguns motivos em especial. O primeiro deles, gente, é que ele nunca teve oportunidade de jogar num time que é dominante, como é o Flamengo, no melhor time de uma liga, num time que vai conceder a ele o número de bolas e o número de oportunidade que normalmente ele teria jogando no Flamengo. Então, quando ele tiver essa oportunidade, a gente vai entender o real potencial desse cara. E comprar ele depois dele ter essa oportunidade em outro clube custaria muito, muito mais caro numa posição que não é tão assim vasta, não tem tanto jogador assim no futebol brasileiro que possa executar essa função. E além disso, especialmente, ele consegue entregar as duas coisas que um centroavante bom pode entregar. O trabalho de pivô, o trabalho de costa, sustentando pressão e também a velocidade para atacar os espaços. O Felipe Luiz já falou que ele precisa atacar os espaços, que ele gosta disso. E o Pita traria talvez o melhor dos dois mundos, né, dentro de um custo bastante barato. Lembrando que esse vídeo todo é pautado em soluções de custo moderado presentes aqui na América Latina. E dentre elas, talvez o melhor custo-benefício seja sim o Isidro Pita. O que você acha disso? Deixa o teu comentário aí, deixa o teu like. E eu fui!